Olá, meu nome é Iraide Pita e este é o canal Frutificar. Olá, hoje eu gostaria de compartilhar com você, neste dia que é chamado Dia Internacional da Mulher, uma palavra exclusiva a esse respeito. Mas não se preocupe se você for um ouvinte, uma pessoa do sexo masculino, porque eu tenho certeza que essa palavra também pode fazer bem ao seu coração. Eu louvo a Deus por ter nascido mulher e pela graça que Ele me concedeu de ser esposa, de ser mãe, de ter a vida dos meus filhos como presentes que enfeitam a minha vida. E eu espero também que todas as mulheres possam viver as suas vidas como mulheres, tendo sempre gratidão a Deus por este fato. Se nós pensarmos a história, aquilo que ela traz, relatos trazidos a respeito do Dia Internacional da Mulher, nós vamos ver que essa data ela sempre está associada a manifestações, a busca por melhores direitos, a luta por direitos. E nós precisamos analisar esses eventos à luz da palavra de Deus, de modo que nós possamos avaliar se a forma, as coisas pelas quais nós temos lutado, elas realmente estão alinhadas com aquilo que é a vontade do Senhor. A história narra um fato que ficou muito ligado ao Dia Internacional da Mulher, a respeito de mulheres que estavam ali numa fábrica nos Estados Unidos, uma fábrica do setor têxtil, e elas buscavam melhores condições de trabalho, isso por volta do ano de 1857. E na sua luta por melhores condições de trabalho, elas acabaram sendo trancadas dentro do prédio, e esse prédio, após isso ter sido feito, elas terem sido trancadas, o prédio foi incendiado. Nessa ocasião foram mortas 130 mulheres e de lá para cá muita revolta, muita indignação tem movido as mulheres. Ao vermos as manifestações das mulheres na luta pelos direitos, nós vemos mulheres nuas na internet expondo seus corpos com o objetivo de dizer que elas precisam ser respeitadas. Mas também é necessário que nós venhamos avaliar: será que esta é a melhor maneira? Será que realmente esse é o desejo de Deus a respeito das nossas vidas? É assim que Ele esperava que a nossa convivência ela fosse conduzida? Então é a respeito dessas coisas que eu desejo meditar com você nessa breve palavra. Primeira coisa que nós devemos nos lembrar é que a vontade do Senhor a nosso respeito, no sentido de direitos, ela foi relatada no livro de Gênesis, lá no capítulo 2, no versículo 18, onde a palavra do Senhor ela diz: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então nós vemos aqui que o desejo de Deus para a vida de Adão é que ele tivesse uma ajudadora. Então eu não imagino Adão dizendo para Eva, mulher, fique aí que eu vou trabalhar e nós nos veremos à noite. Não, a vontade do Senhor é de que os dois estivessem ali no jardim do Éden, vivendo em comunhão, compartilhando todas as coisas, desfrutando de tudo aquilo que ele havia feito. Porém, todos nós sabemos que com a entrada do pecado no mundo, houve então a chamada inimizade do homem contra Deus. O pecado entrou no mundo não pelo desejo do Senhor, mas eu louvo a Deus pela sua graça infinita, porque Ele nos enviou Jesus Cristo para que, se de um modo o pecado tivesse entrado no mundo através de uma mulher, Deus, na sua grande misericórdia, também usou a vida de outra mulher para que o pecado fosse tirado do mundo. Então, através da vida de Maria, nós vemos o nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso referencial de que o desejo verdadeiro de Deus é que o homem vivesse em harmonia com a mulher. Harmonia no relacionamento que tem o objetivo de cuidar da humanidade, de cuidar das pessoas que nele habitam. Então, eu gostaria de destacar
o quanto Jesus ele teve um relacionamento especial com as mulheres no seu ministério. Esse é o objetivo dessa palavra que eu quero compartilhar com você. Então, eu gostaria de meditar na palavra do Senhor que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, dos versículos 41 ao 50. Essa é uma passagem bem conhecida. Nós vemos ali o início do versículo 41 apresentando Jesus sendo abordado por Jairo, o chamado principal da sinagoga. Então Jesus ele vinha com os seus discípulos e toda a multidão o acompanhava, e Jairo se prostra aos seus pés, ele diz que a sua filha está enferma. Ele pede a Jesus que o acompanhe, e é isso que Jesus faz. Só que no meio do caminho, Jesus ele para por ter sido interpelado pela virtude que ele percebeu que saiu dele. Então é um momento que do meio da multidão ele cita: quem me tocou, porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude. Então nesse momento a chamada mulher do fluxo de sangue, ela se manifesta. Então ela diz para Jesus que ela se identifica como tendo sido ela a tocá-lo. E ela também justifica o porquê de tê-lo feito. E é maravilhoso observar ao final dessa cena, Jesus dizendo para ela, chamando-a de filha naquele momento. Eu já havia lido muitas vezes essa passagem, mas nos últimos dias o Senhor me chamou a atenção para o fato de que as histórias elas pareciam se embaralhar na Bíblia. Então estavam ali vindo Jesus, os discípulos, a multidão. Então Jesus recebeu a demanda de Jairo, o principal da sinagoga. E eu me maravilho em pensar que Jesus, ele não titubeou, ele não desprezou a necessidade daquela mulher. A cultura judaica é uma cultura onde existe uma separação bastante evidente entre o sexo feminino e o sexo masculino. Eu tive a oportunidade dada por Deus no ano de 2009 de ir a Israel, de ir a Jerusalém, e ali eu pude ver o quanto a separação entre os gêneros naquela cultura até os dias de hoje é uma realidade. Então, no Muro das Lamentações, por exemplo, os homens eles buscam a Deus separado das mulheres. Há uma divisão no próprio ambiente aberto. Os homens ficam à esquerda do muro e as mulheres e as crianças ficam à direita. No tabernáculo, onde eles buscam a Deus, ainda é feito da mesma maneira, homens separados de mulher nas sinagogas. Então, eu imagino então, naquela época em que essa separação certamente era muito mais rígida, muito mais evidente, porque no Velho Testamento a mulher ela sempre foi tida como um meio de procriação. Muitas vezes, se ela não podia procriar, a sua serva que era dada ao seu esposo para isso. A mulher, muitas vezes no Velho Testamento, ela nem era nomeada. As genealogias que são descritas, elas não apresentam ou raramente apresentam o nome das mulheres. E Jesus, como eu disse, ele veio através de uma mulher para colocar o conserto na inimizade que havia de Deus com a humanidade, e especialmente com as mulheres. Ele demonstra isso no seu ministério. A situação da mulher do fluxo de sangue é uma grande evidência disso, porque Jesus, se estava no caminho com o principal da sinagoga, ele poderia ter banalizado a situação em que percebia que o poder saía de si, mas ele faz questão de parar naquele momento e diante de todos os seus discípulos, diante de toda a multidão, fazer com que a pessoa que havia tirado dele a virtude se manifestasse. E ele certamente sabia que era uma mulher, então ele faz questão de tornar as mulheres presentes no seu ministério. Além desta passagem, ainda no Evangelho de Lucas, nós vemos no capítulo 8, mesmo capítulo 8, os versículos 1 a 3, o quanto Jesus ele se relacionou com as mulheres.
Nós vemos ali sendo citadas as mulheres que viajavam com ele em viagens missionárias, mulheres que usavam os seus bens financeiros para abençoar a obra do Senhor, mulheres que andavam com ele e com as quais ele gastava tempo, investia o seu tempo para estar, mulheres que às vezes ele inclusive encontrava sozinho, como foi o caso de Marta e Maria, porque Jesus as visitou na sua casa. Então, é muito importante que tanto mulheres como homens possam olhar para o relacionamento de Cristo com as mulheres, como ele se dava, o quanto Jesus as valorizou em seu ministério, o quanto Jesus valorizava a presença, valorizava a vida, valorizava o trabalho delas. E se todos nós pudéssemos olhar para o modelo de Cristo, nós teríamos um mundo em que não se precisaria protestar, não se precisaria manifestações em que a luta fosse a nossa arma, mas nós devemos nos lembrar que, assim como diz a palavra do Senhor, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, que nós devemos combater a entrada do pecado do mundo e não combater uns aos outros com disputas por direitos, por igualdades ou coisa semelhante. Então, que eu e você venhamos meditar nessa data, no chamado Dia Internacional da Mulher. Quando eu digo esta data, eu estou me referindo ao fato de que verdadeiramente o nosso dia é todo dia. Louvado seja Deus por ser mulher. Nós devemos agradecer ao Senhor, ser gratas por isso. Mas esta comemoração, que ela possa servir de lembrança para mostrar que a vontade de Deus sempre foi de que homens e mulheres pudessem viver em harmonia, pudessem conviver em paz. Eu louvo a Deus porque nós temos exemplos seguros de Cristo para nossa conduta, para nossa existência, e nós podemos assim viver felizes em harmonia com Ele. Então, a conclusão dessa palavra que eu compartilho com você neste dia é que é apenas em Jesus que nós encontramos a visão real de Deus sobre a mulher. É nele que nós vemos igualdade, que nós vemos valorização, não na visão dos homens, não na visão da religião, não na visão de algumas culturas, de alguns povos, mas é a visão de Deus, através de Jesus Cristo, que nos mostra o seu desejo para nós como mulheres e como homens também. Uma convivência pacífica, uma convivência harmônica, uma convivência em que a mulher veio para ser ajudadora, para ser parte com o homem do cuidado, da administração daquilo que Ele nos deu. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer e quero te dizer que você ore ao Senhor por aquelas situações em que você tem se sentido ameaçada pelas situações, seja ligada ao trabalho, seja no seu relacionamento com o seu esposo, seja no seu ministério, para que todos venham olhar para Jesus Cristo. Ore pelo seu esposo, peça ao Senhor que dê essa compreensão a ele. Ore pelo seu emprego, para que o Senhor possa abençoar, para que ali também o modelo de relacionamento de Cristo prevaleça. Ore também pelo seu ministério, para que homens e mulheres possam ser ajudadores uns dos outros e avançar em paz. Exaltado seja o nome do Senhor. Muito obrigada.